Oi, oi, Carol. Oi, Murilo, boa Tudo- noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Maravilha. Isso aí. Então, vamos começar o nosso bate-papo hoje. Estava Vamos. conversando com o pessoal, né? Você fez a primeira Moviflix, que foi sobre 101 Dálmatas, né? Você e o Breno. Foi muito legal. Semana passada, eu com o Felipe, a gente fez sobre Irmão Urso. E hoje nós vamos falar de Pocahontas, né? E só avisar o pessoal para ficar aí até o fim, que no finalzinho tem uma surpresa aí para vocês que estão acompanhando. Então eu vou colocar alguns detalhes aqui, né, sobre o filme. Então, Pocahontas é de 1995, desenho da Disney, e ele é baseado numa personagem real. A Pocahontas, ela de fato existiu. E a história se passa por volta do ano 1618. E ela era da tribo Powhatan. E o pai dela era o chefe da tribo, né? O chefe Powhatan. E então ela tem essa, digamos assim, essa realeza, né? Enquanto filha do chefe. E ela, inclusive, segundo os relatos ali, que ficou uma coisa muito folclórica em torno dela. Ela teria salvo não apenas o personagem principal ali da história, que é o John Smith, que é um inglês que foi para o Novo Mundo, né, em busca de ouro e tudo mais, mas outros colonos também ela acabou salvando de ser mortos ali pela tribo dela. E ela era, inclusive, uma adolescente, por volta de uns 15 anos, né? No desenho, ela já é mais adulta, assim, nos seus 18, 20 e poucos, né? Mas, na realidade, ela era bem jovem. Depois, ela acaba indo lá para a Inglaterra, mas aquele vínculo ali com o John Smith era algo mais, assim, por conta da gratidão que ele tinha por ela ter salvo ela, né? Não teve assim, de fato, nenhum romance propriamente dito como não na história, né? Mas a gente vai falar aqui sobre o desenho Pocahontas, né? E então a história começa com os ingleses se preparando para partir em direção ao Novo Mundo, né? E a ideia deles ali nas conversas que a gente vai vendo era aquela ideia de chegar lá em busca de ouro, em busca das matérias-primas que existiam ali. E inclusive, já preparados para enfrentar os povos nativos ali, caso eles impedissem, né, causasse algum problema a esses planos ali dos ingleses de adquirir tudo o que fosse possível daquela terra, né? Então eles chegam ali na região da Virgínia, que é justamente aonde estava estabelecido ali a tribo dos Powhatans. Então no início ali tem toda aquela conversa entre eles assim, a expectativa, né? O que a gente vai encontrar lá, né? Será que a gente vai encontrar muito ouro? Como que vai ser, né? E, e aí o filme muda pro mostrando lá o Novo Mundo, né? A América, e mostra os índios ali, já entre aquelas canções da Disney, e fazendo uma colheita, né? E aí dos trechos da música fala assim, no enorme esturjão, lá no rio vem viver. Se plantamos o feijão, já é hora de colher. Esse canto é uma oração, feita para nos proteger, e ao que nos oferece o chão, só nos resta agradecer. Então, o contraste já no início do filme, né? Os ingleses indo ali com aquela sanha de se apropriar do que tem naquela terra e os nativos ali nessa postura de integração com a natureza, reconhecendo, né, as estações, o tempo da colheita e agradecendo, né, o que a terra nos dá. Então já o filme já vai dando esse tom aí
dessa diferença, né? No olhar perante a natureza. Os ingleses com aquele olhar de utilitarista, né? Tudo que existe na natureza para nos servir, e já os índios com esse olhar de integração com aquilo que tem a natureza, né? Você quer comentar alguma coisa? Sim, Murilo, na verdade, eu me lembrei aqui de uma coisa que, obviamente, tem muito a ver com essa questão. Os povos indígenas, eles são, né, notadamente conhecidos por viverem em harmonia com a natureza, né? Acho que isso é uma das coisas, assim, mais conhecidas sobre os povos indígenas, né? Que eles caçam o que precisa, né, eles só retiram da terra realmente o que precisam porque eles estão ali no meio e eles sabem, eles veem que se eles caçarem demais, não vai ter, né? Que se eles plantarem demais e cortarem árvores demais, não vai ter. Então, eles realmente têm essa, essa visão muito integrada com a natureza, esse respeito profundo, né? Essa relação muito bonita com o céu, com o sol, né? É, com o rio, tudo para eles é sagrado de alguma forma. E como você comentou que assim como a Pocahontas, na verdade, vem de uma... Minha imagem tá ruim, que Tá aqui um pouquinho quadriculado aí. vou ligar o 3G aqui, vamos ver se melhora. Apesar de, além do fato de a lenda da Pocahontas ser real, eu só gostaria de comentar que existe um outro índio que fez um discurso muito bacana, muito bonito. Eu não lembro, não sei a data. Ele chama Chef Seattle, ele é conhecido como Chef Seattle. E ele foi assim, né? Os ingleses chegaram lá para comprar, eles queriam comprar as terras dele, né? E eu não sei a fundo a negociação, eu só conheço o discurso dele em si, e que no caso foi publicado num jornal na época. Mas o que acontece foi que esse índio, esse chefe, ele falou: olha, não tem como comprar o céu, não tem como comprar a terra, não dá para comprar os animais, vocês não podem comprar essas coisas. E ele fala várias coisas, o discurso dele é lindo. E na época foi publicado por um jornal, enfim, né? Talvez tenha tido alguma alteração ao longo dos anos, que também é antigo, mas realmente mostrando aí esse contraste que você falou que mostra no começo do filme, que os europeus, né, eles exploraram aqui as Américas, todos com esse pensamento, né, de tirar o máximo, Sim, eles usam essa expressão, né, em determinado momento, né, eles usam essa expressão, não vamos ensinar vocês a aproveitar o máximo da terra. E ela fica assim, né, como assim aproveitar o máximo? Para quê? Né? Então já sim. mostra esse contraste que é muito legal fazer, nos fazer refletir. Eu acho que vem aí muito a ver, que a gente vai falar mais na live, mas acho que tem muito a ver hoje em dia com o consumo consciente, né? Com a questão, será que a Uhum. gente precisa de tudo que a gente tem, todas as roupas que a gente tem, de todos né, as bijuterias que a gente tem, o carro, a casa, os objetos, né? Tudo. A gente precisa se alimentar de tudo que a gente alimenta. Acho que vem um pouco até em ideia com essas questões minimalistas que estão bem em alta hoje em dia, né? Eu acho que não, o pessoal está começando a perceber que não, que, que essa visão dos índios, na verdade, ela é mais acertada. E acho que existe um movimento de tentar voltar a ter uma vida um pouco mais equilibrada com a natureza. A gente está bem longe, Uhum. mas vamos ver aí, né? O que vai rolar. Foi criado esse pensamento de que o índio é o selvagem, né? E aqueles que moram em cidades, né? Moram em prédios e tudo mais, são civilizados. Mas a gente vê que muitas vezes é exatamente o contrário, né? E já desde aquela época, isso não é algo recente. O desenho ele mostra muito bem essa discrepância e também não só a questão da relação com a natureza, mas a espiritualidade deles, né? Eles têm ainda, né? Os povos que conseguiram resistir, que estão aí ainda hoje, eles têm uma relação muito forte com a espiritualidade, né? Com os espíritos em si.
eles colocam de forma muito clara, né, que tudo que vive tem uma alma, né? A gente vai explorar depois mais ali na música tema. Então, inclusive, ele no início ali do filme, quando os ingleses chegam, os chefes da tribo se reúnem e aí fazem, né, como se fosse um contato com o plano espiritual, e aí as fumaças, né, criam vida ali, e aí o pajé da tribo fala, né, eles são como lobos famintos, destruindo tudo no caminho, né? Ou seja, eles, né, já viram que a postura do homem branco ali era essa, né, de devastar tudo por onde pisava. Então a fama já precedia, né, ali os europeus quando chegaram no Novo Mundo, porque eles já estavam desembarcando em outros locais e as tribos se comunicavam entre si, né, porque veio um inimigo totalmente desconhecido deles, né? Eles até Sim, falam, né? Possuem armas que soam como trovão e cospem fogo. Então, assim, foi algo bem desigual esse embate aí entre os europeus e os povos nativos, né? A questão sim. das doenças também, que foi levado ali para eles e causou uma verdadeira dizimação nesses povos, até maior do que o próprio massacre propriamente As armas, né? realizado com armas, né? E muitas vezes essas doenças foram propositalmente levadas até esses povos ali. Tem muitos relatos históricos que falam que os espanhóis, por exemplo, eles fizeram isso. Eles levaram certas doenças ali porque eles sabiam, né? Então já foi uma guerra biológica ali há 500 anos atrás, né? Sim. Então realmente foi algo E muito complicado. eu acho que esse contraste inicial que já mostra no começo entre as tribos indígenas, né, representadas ali pela tribo da Pocahontas e os ingleses, é bem o que a gente vê do antropocentrismo, né, de um grupo de seres humanos que é extremamente antropocêntrico, que quer usar a natureza ao máximo, né, para o próprio proveito, e Uhum. o biocentrismo, né, ou ecocentrismo, que seriam os índios que eles viviam naquela harmonia, né, sem querer, não era tudo para eles, tudo tinha importância, todos os seres, né, Sim. e isso me faz pensar também, sabe assim, é um pouco viagem na maionese, mas eu realmente acho que tem a ver com essa forma antropocêntrica com a qual a maioria dos povos explorou uns aos outros, né, ao longo da história. Mas sabe os filmes de ET que a gente vê? Que geralmente o que Uhum. acontece, né? As pessoas têm medo de ET, por quê? Porque o ET vai chegar aqui, eles devem ter uma tecnologia maior, eles vão chegar aqui para fazer o quê? Para destruir, para matar, para pegar a nossa água, para pegar as nossas coisas. Por que que a Sim. gente tem essa visão? Porque a gente fez isso, Uhum. né? Com os outros povos. Então a gente Exatamente. imagina que quem é melhor que a gente vai querer fazer isso com a gente. Uhum. E então, né, graças ao Espiritismo, a gente sabe que os, realmente os outros mundos são habitados, né? Mas possivelmente eles são mais evoluídos que a gente, exatamente por isso não fariam conosco o que fizemos com alguns povos, Sim. né? Então é essa visão, que até colocaram a visão utilitarista da natureza, né? Ou seja, enxergar, né? Tem uma expressão que eu acho muito forte, muito verdadeira, né? De enxergar a natureza como uma prateleira para o ser humano, né? Tanto que até hoje em dia esse termo está um pouco mais em desuso, mas os recursos naturais, ou seja, são recursos, né? A natureza está lá para a gente Uhum. usar para o nosso, Sim. né? Então eu acho que só esse início, né, já dá uma roda de conversa legal, por exemplo, com os jovens, no caso de evangelizadores, né, que estejam com a mocidade, com a promocidade, Sim. ou com as crianças, de mostrar quem que você acha que tá, quem que você acha que, sei lá, tá mais que tá, sei lá, fazendo o que Jesus ensina? Quem você acha, né, que tá trabalhando o amor, os índios ou os ingleses, né? Eu acho que só essa ceninha aí dá para fazer bastante discussões, né, legais Sim. para trabalhar todas essas questões que a gente colocou, antropocentrismo, biocentrismo, né, essa ânsia de poder, de ouro, né, essa expectativa aí deles. E a espiritualidade Uhum.
dos indígenas, a própria mediunidade do pajé, né? Então, tudo isso dá para mostrar para as crianças. E é legal porque muitas vezes as pessoas têm preconceito, né? Com pajés e com outras, né? Uhum. Com essas formas mais diferentes de contato, né? Com a espiritualidade, diferentes do que a gente conhece. E, na verdade, isso é legal também para mostrar que os espíritos, eles estão aí, sempre estiveram, não é por causa do espiritismo, não tem religião, né? E que todos têm podem ter esse contato aí com os espíritos. Isso, você tocou um ponto importante, interessante, que é esse preconceito, né? Até a gente vê, às vezes, casas espíritas que não deixam alguns espíritos de índios se manifestarem porque são espíritos de índios e acham que são inferiores ou que vão trazer ensinamentos que vão contrariar os postulados espíritas, né? E não é nada disso. Então, a gente ainda tem uma visão muito distorcida desses povos, né? E É foi verdade. também muito trabalhado esse pensamento distorcido na, na nossa mentalidade ocidental aqui, né? Justamente porque quem colonizou os nossos países, né, tanto a América do Norte, aqui do Sul, foram os europeus. Então, eles colocaram esse pensamento ao modo deles, né? Então, a própria história foi sendo escrita por eles e não pelos povos que foram subjugados, né? É sempre assim, né? O Quem vencedor venceu, né? que escreve a história, né? Não é pelo perdedor, né? Então, é complicado. E um outro ponto, né? Ainda pegando a questão da mediunidade, que até dá para trabalhar com as crianças, é quando ela vai lá escolher o seu caminho. E até a Nath viu um detalhe lá que eu achei fantástico, não tinha reparado, que ela tem toda aquela canção, né, ela tentando decidir o que fazer da vida, ela descendo o rio, né? E aí ela chega numa bifurcação. E aí o rio se divide em um caminho largo e um caminho estreito, cheio de pedras. E aí ela escolhe o caminho estreito e cheio de pedras, né? Impressionante. Um detalhezinho tão simples que acaba passando batido, né? E o que, né, na nossa questão aqui animal poderia ser as nossas escolhas, né? Por uma atitude mais ética, mais de acordo com aquilo que Deus espera de nós, de não ferir os nossos irmãos animais, de deixar eles viver, né? Toda essa questão. E muitas vezes a gente encontra, né, dificuldades, pedras no caminho, que é justamente as pessoas que não compreendem isso que a gente fala, né, por estar dentro dessa cultura antropocêntrica que foi colocada, né, digamos assim, goela abaixo aqui para a nossa sociedade. Então é um processo complicado aí de se libertar, mas como disse Jesus, né, entre a porta estreita e a porta larga, né? A porta larga é aquela que leva à perdição. A larga é a satisfação dos nossos prazeres, né? A satisfação do nosso paladar. Isso daí é tudo muito fácil, é só você ir no mercado e comprar o que você vê pela frente, sem pensar. Agora, quando você vai e procura ver na embalagem se tem item de origem animal, se não tem, te dá mais trabalho. Mas é a porta estreita, né? E nem nos custa tanto assim, né? Não custa nada, na verdade. E para os animais custa muito. Então, cabe a gente refletir, né? Sim, eu acho que essa reflexão do rio, né, é uma metáfora muito legal para esse ensinamento de Jesus sobre a porta larga e a porta estreita, para tudo, né? Mas em se tratando especificamente dos animais, com certeza, né? Enxergar cada momento na sua vida como aquela bifurcação. E aí, o que que eu vou fazer, né? Cada refeição sua. O que que eu vou fazer nessa minha refeição? O que que eu vou fazer agora que eu vou comprar, sei lá, um desodorante? Eu vou no mais E, fácil? Ou eu vou tentar esse caminho aqui uhum, difícil, né? E eu acho que não é uma só bifurcação que você encontra, são várias que você vai ter no seu dia. E eu acho que é muito legal enfatizar, tanto com todas as pessoas, né? Mas principalmente com as crianças, de comentar, olha, às vezes você não vai conseguir sempre, né? Ir por esse caminho, né? Mas tente sempre, cada esforço, né? Aquele negócio do seu esforço
no sentido de reduzir aquilo ao máximo. E aos poucos a gente vai conseguindo, né, fazer as escolhas melhores e caminhar mais por esse rio estreito e com pedregulhos, né, e que você tem que, eu vou pesquisar, e esse sabonete testa, não testa, né, tem produto, não tem produto, mas, né, e esse alimento, tem, não tem, sei lá, né, mas acho que enfatizar e enaltecer qualquer esforço, né? Não Uhum. colocar, né, essa bifurcação como uma coisa só, que você segue aquilo na vida e não, cada refeição sua, cada produto que você compra é você naquela bifurcação decidindo, igual a Pocahontas, o que você vai fazer, né? E todas as vezes que você vai pelo caminho mais difícil, né? Você tenta ir pelo riozinho estreito, você se conecta um pouco mais com a natureza, que é o que acontece com ela. Ela segue aquele caminho para chegar na vovó Willow, né? Que é o nome dela, E que é a isso. árvore. Então, né, eu acho que é uma metáfora muito legal, até para as crianças. Olha, toda vez que você, sei lá, hoje não vou, hoje eu vou pedir cachorro-quente sem salsicha, isso para os evangelizadores, que a gente sempre comenta isso, né? Que se eles acharem que existe abertura para fazer esse tipo de comentário, porque com criança é Uhum. sempre muito complexo. Mas, né, enfim, qualquer esforço que você faça vai te conectar um pouco mais com a natureza, igual a Pocahontas, que ela só encontrou a vovó Willow lá, que é toda sábia, né? Porque ela seguiu esse caminho mais difícil. Isso. E, né, essa cena é muito bonita e dá para trabalhar muita coisa, né? Porque ela vai ali em busca de se aconselhar com a natureza, né? Essa árvore, né? A vovó Willow que fala com ela, simbolizando a natureza. Então, ela estava naquele momento de decidir o que fazer da vida, porque ela estava prometida para um casamento para o guerreiro da tribo, mas ela não gostava dele. E ela tinha esse sentimento que era uma outra pessoa, né, que ela estava destinada, né, algo assim. E ela vai em busca desse conselho. E aí a vovó Willow, né, fala que a mãe dela já tinha procurado ela na mesma ocasião, feito a mesma pergunta. E aí ela fala, mas como que eu vou saber, né, que caminho? Daí ela fala, você tem que ouvir o seu coração. Para ouvir o seu coração, daí ela fala, né? Ao seu redor existem espíritos. E ela fala na terra, na água, nas pedras. Ouça, eles vão te aconselhar, te orientar. E aí ela se concentra e começa a ouvir aquela, como se fosse uma música, né? Os espíritos cantando ali. E ela começa a discernir as coisas. Então, né, dá para trabalhar a questão dos elementais, dá para trabalhar ali muitas questões relacionadas aí à espiritualidade, né? Acho que a Carol travou. Espera ver se ela voltou. Deu Voltou? uma travadinha. Eu tentei mudar a internet, que eu vi que parece. Minha imagem tá melhor agora? Tá, parece que melhorou um pouquinho agora. Tá. Vamos ver. Melhorou. Sim, eu acho muito legal essa cena da vovó Willow, porque primeiro que todos os animaizinhos estão lá, né? Tem Sim, esquilo, tem vários bichinhos em volta. Então se vê que ali é um lugar onde realmente, e a Pocahontas ela realmente tem essa harmonia, né? Esse convívio harmônico com os animais, os próprios bichinhos, né? O guaxinim, o beija-florzinho, que são os amiguinhos dela. Então isso é muito legal, essa amizade com os animais, que acho que pode ser muito trabalhada com as crianças, né? E com os jovens sim. também. E os espíritos que a vovó Willow fala, que tem espíritos na terra, no céu, né? Isso pode dar um ensejo para falar sobre os elementais, né? Que não deixam de ser os espíritos Isso. da terra, do ar, do fogo, né? Que existem esses Sim. espíritos. Então, Uhum. trabalhar isso com as crianças, né? Obviamente, com muito cuidado, porque acho que com as crianças aí eles, né? Para eles é muito fácil assim envolver naquela parte mais fantasiosa das fadas, né? E dos gnomos, mas existem, né? E, e até trabalhar os elementais, entre aspas, assim, os brasileiros, né? Que não deixam de ser todas essas lendas de Saci, Curupira, né? Se você vai para o interior, gente, o pessoal realmente acredita naquilo. Eu passei por uma situação que aconteceu uma coisa e falaram, não, é o Saci, foi o Saci. E a pessoa tava, né, assim, eles acreditam. Então, trabalhar essa questão, dá Uhum. para trabalhar os elementais, né? Como os espíritos Sim.
da natureza. É legal você trazer essa questão da cultura brasileira, né? Tem um livro, esse livro aqui, que é Animais e Sociedade, e ele explora, a autora, né? Ela explora essa relação dos animais na construção da sociedade brasileira, que é algo que sempre fica oculto, né? E não é dado nenhum papel de destaque aos animais, a importância que eles tiveram para a formação do nosso país, não só do nosso país, né? Todas as sociedades tiveram ali sua formação em cima dos animais e, via de regra, foi dos sacrifícios de animais, né? Seja para trabalho, seja para alimentação, né? E nesse livro ela aborda, num determinado trecho, essa relação dos índios com esses seres da natureza. E ela fala que a Curupira e outros aí do folclore, na verdade, vieram de uma crença que os índios tinham que existiam esses seres na natureza, queriam punir aqueles que passavam dos limites. Então, se um determinado índio fosse caçar por 2 dias seguidos a mesma espécie de animal, ele poderia se deparar com a curupira e sofrer um ataque ali, uma represália. Então, é muito interessante essas questões que ela traz, porque coloca os índios assim, tendo esses seres como um freio, tinha travado. Tá ouvindo, Carol? Agora tô sim, realmente deu uma travadinha a minha internet aqui. Eu vou ficar no 3G que tá melhor do que a Wi-Fi. Se travar aqui, alguém me avisa que eu mudo de novo. Tá. Não, mas eu ouvi toda essa questão desses seres terem vindo, na verdade, da cultura indígena, né? Que eles realmente, E eles colocavam um freio, né, no que fosse excessivo com a colocou as natureza. leis deles para regular a interação dos índios com a natureza. E até em determinado ponto ali ela fala que, ao longo do tempo, por conta da interação ali com os portugueses, os índios começaram a perder esse medo e começaram a ter uma postura predatória com a natureza também. Então, eles caçavam, por exemplo, tartarugas aos montes, armazenavam, morriam várias delas para vender para os portugueses, para outros, né? Então, assim, começaram a perder aquela cultura que eles tinham em contato com essa postura exploratória dos portugueses. Então, a gente vê a influência negativa, né, de todo esse trajeto da conquista dos europeus aí nas terras americanas, né? Sim, é muito triste, né? É muito triste mas eu acho que hoje em dia existe um movimento também dentro da educação, já faz alguns anos, no qual os professores que trabalham esses temas já trabalham, já faz um tempo que o pessoal trabalha o ponto de vista dos indígenas, né? Dos animais não tanto, né? Mas pelo menos Uhum. ver esse outro lado, a influência negativa, né, que houve, né, em questão de tirar a cultura dos povos indígenas e tudo mais. Eu acho que hoje em dia já existe essa mudança, mas, né, infelizmente é Uma conscientização, né? uma conscientização, né, mas é uma forma de valorizar, de conversar com as crianças, com os jovens sobre essas coisas, né, de trazer o lado espiritual da coisa, de que, né, será que eles são lendas mesmo, ou será que são, de repente, elementais, né, desse local, né, dessa Sim. parte do planeta, assim como existem girafas na África e aqui não, né, talvez os elementais sejam diferentes, né, mas é muito válida toda essa reflexão com para todos, né? Mas para quem for evangelizador ou para quem for pai, mãe, quiser conversar, usar o filme inclusive para falar sobre isso, né? Acho que a vovó Willow traz esse bom gancho assim, digamos, para trazer o tema de uma forma lúdica, de uma forma tranquila. Sim. E tem vários elementos ali, né, que a gente pode trabalhar, como você já até falou, né, esse pensamento do Smith depois, né, o John Smith, ele começa a conversar ali com a Pocahontas e ele fala, né, eu lido com selvagens em todos os lugares, né, e aí ela fala, então é isso que você vê em mim, né, um selvagem, ele tenta consertar ali a mancada que ele deu, né,
Ele fala, não, mas ele fala, nós melhoramos a vida de selvagens por todo lugar, né? Então, aquele pensamento que os europeus tinham. Estavam chegando aqui, os índios eram os atrasados, então eles, além de tudo, além de tomar a terra, eles estavam sendo bondosos de ensinar os índios a viverem, né, com conforto, construir casas, né? Aí ele fala, ela pergunta como chama a sua aldeia, né? Ele fala, chama Londres, e a gente vai construir uma igual aqui, né? Então, ela fala, mas o que que tem de problema? O que que tem de errado com a minha casa, né? Daí tá ótimo o modo onde eu vivo. Daí ele fala, você só acha que a sua casa é boa porque nunca viu uma melhor. Então, é aquela diferença de medida, né? Eu medi as coisas pelo meu olhar, né? Por aquilo que eu acho que é melhor, por aquilo que eu acho que vai ser bom para o outro, né? Sendo que nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para o outro, né? Sim, e tem uma hora que ele fala especificamente para ela, não, nós vamos construir casas boas. E ela, mas as nossas casas são boas, Isso. né? E aí, novamente, aquela questão do necessário, né? De que para eles estava bom, Uhum. né? Essa visão que você comentou de que, né, que pode até ser trabalhado também com as crianças, né? E isso acontece muito com as crianças quando você trabalha diferentes tipos de habitação. Isso já aconteceu comigo, na verdade, a gente trabalhando diferentes tipos de habitação. Então, mostra uma casa, sei lá, aqui, uma casa no interior, é, né, uma casa de pau a pique, sei lá, a casa de um Maasai lá na África né, a oca de um índio. O que as crianças falam, geralmente? Ah, é pobre. Então, as É. crianças, elas têm essa visão, né, que era a visão dos europeus. Então, que isso tem que ser trabalhado com Uhum. as crianças. Não quer dizer que é pobre. Pobre por quê? Não é que Sim. não é que ele não, tipo, não tem essa casa, né? A casa deles não é pior, não tem algumas coisas, não tem alguns confortos, não tem, mas não quer dizer que ele é pobre, né? Então, existe isso com as crianças, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, porque realmente rola isso de que é pobre, entendeu? Quem mora numa Sim. casa dessa mora porque não tem dinheiro para construir uma melhor, e não é isso, né? É a cultura deles, não quer dizer que é uma casa ruim. Eles podem não ter tanto conforto em umas coisas, mas eles têm o contato com a natureza, eles brincam no rio. Tem até uma historinha que eu ouvi, eu não lembro onde eu ouvi essa história esses dias, mas tem a ver com isso, né? Que fala que um menino muito rico foi passar uns dias com uma outra criança pobre, entre aspas, que morava no interior. E quando ele volta, ele fala: Nossa, pai, eu descobri como somos pobres. Porque a gente tem uma piscina no quintal, eles têm o rio inteiro. A gente tem um jardim e eles têm o campo inteiro. A gente tem Pois um é. cachorro e eles têm quatro. Né? Então, o que é ser pobre? Né? Então, essas Uhum. são coisas bem legais de trabalhar, usando essa cena Sim. da Pocahontas, que a casa dela é boa, né? E eles têm Sim. outras riquezas, né? Enfim, que não tem um certo, um errado, cada um é de um jeito, e isso é bem interessante, esse ponto que você levantou. Legal. E você estava falando, eu estava pensando que essa visão, né, de que simplicidade é sinônimo de pobreza ou de infelicidade, né? Então, uma casa mais simples, é pobre, está passando necessidade, né? Que nem o índio, mora lá no meio do mato, numa oca, né? Então ele sofre, ele está sofrendo ali naquela situação, ele está numa situação vulnerável ou associado com fraqueza, né? E em relação à nossa alimentação é assim, né? O que muitas pessoas pensam dos vegetarianos, veganos, comem só alface, comem só coisa que não vai trazer sustento para o organismo, são fracos, vão ficar doentes com facilidade, sendo que a realidade não é essa. Então Não. a gente propositalmente foi colocado uma cultura em nós de associar simplicidade com fraqueza, com vulnerabilidade, né? Sendo que não é nada disso, na maioria das Uhum. vezes, né?
E é muito legal isso que você falou, Murilo, porque por muito tempo, e para muitas pessoas hoje em dia, até hoje, né, principalmente pessoas do interior que não têm acesso, fácil, digamos assim, à carne, é sinônimo de riqueza a pessoa que come carne. Uhum. Meu pai mesmo nasceu Sim. no interior de Minas, e, meu Deus, quando tinha um frango, nossa, né? Então, infelizmente, existe este lado, né? Na questão da alimentação, que obviamente pode ser trabalhado muito aos poucos, com muito cuidado no caso de evangelização, né? Mas de Uhum. refletir, né? Que na verdade hoje em dia os vegetais, né? Eu sempre dou esse exemplo. Pô, quantos Globo Repórteres você vê falando dos benefícios de comer carne? Eu não vejo. Eu vejo um Globo Repórter do benefício, sei lá, da chia, um Globo Repórter sobre os vegetais, um Globo Repórter sobre as Uhum. frutas. Pode ver. Todas essas, né? Eu Exatamente. falo Globo Repórter, né? Mas assim, notícias de alimentação, do que faz bem para a saúde, né? Então, né? Verdade. E a própria riqueza de vitaminas, né? A riqueza de nutrientes mesmo que os vegetais e as frutas trazem, que para, né? Obviamente a gente sabe que tem algumas pessoas em alguns locais que não têm condições de sequer cogitar ser vegetariano, porque às vezes faz realmente parte. Eu Sim. sempre dou exemplo dos Maasai, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de estar lá no leste africano, e lá, na verdade, olha como é louco esse negócio, né? Lá, a conservação dos animais. Então, toda a conservação de leões, de elefantes, de rinocerontes, de girafas, de zebras, parte do princípio de ajudar o pessoal que mora na zona rural a cuidar melhor de suas plantações e do seu gado. Então, para você conservar, né? Então, assim, lá a realidade é outra, né? Mas Uhum. você tendo a oportunidade, né? Aqui no Brasil que a gente tem as feiras livres, as feiras de rua, né? Em muitos locais, que são maravilhosas oportunidades de você ter ali uma variedade de vegetais, pode ser trabalhada também essa questão do que é a riqueza nutricional, digamos assim, o que é um prato rico, né? Sim. São assim contrastes que a gente ainda precisa ir mudando, né? Modos de pensar, de enxergar o mundo e o nosso redor, né? Que ainda precisam aí ser depurados, né? E tem a música tema principal, né? Do filme, que é Cores do Vento. E, e a música, assim, dá para trabalhar muita coisa nela, né? Porque cada refrão dela é colocado de uma forma assim que traz muitas lições, né? Então, antes disso, né, quando achei legal também a cena quando eles se encontram pela primeira vez, o John Smith e a Pocahontas. Estão numa cachoeira e cada um está em cima de uma pedra ali no rio, como simbolizando, né, esses dois mundos distintos, né? E aí o John Smith que desce, entra na água e começa a caminhar em direção a Pocahontas, né? Simbolizando os europeus que chegaram ali no território, né? E aí depois eles se conhecem e tal, e tem toda aquela discussão lá deles a respeito da qual casa que é melhor, né? E aí a música começa, né? Você acha que eu sou selvagem, né? Você pode até ter razão, mas quem que realmente é selvagem, né? E ela vai colocando muitas questões ali, e ela fala, né? Dessa ilusão de achar que a Terra pertence, né? A ele ou a qualquer pessoa. E aí ela fala: cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser. Então é uma visão assim que a doutrina espírita traz isso de forma taxativa, né? Cada ser que existe no universo, ele tem ali por trás dele um ser espiritual ligado àquilo, né? Então Sim. a gente tem lá o mineral, depois o vegetal, o animal, e nós dentro do reino animal, na fase humana, né? E depois as fases maiores aí, a angelical, crística, né? Então, é essa visão que os povos indígenas têm.
né? Que todos os seres estão integrados, né? Não tem nenhum ser que é Sim. desprovido dessa essência do Criador que é a alma, né? Então, Sim, eu acho achei muito que bonito. além de ser muito bonita essa música, com certeza dá para ser muito trabalhada com as crianças. O que dá para pegar dessa música, por exemplo, desse trechinho, né, que cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser, é falar sobre realmente o princípio inteligente que está em todas as Sim. coisas, né, que está evoluindo, cada um aprende uma coisa, e colocar a criança para ter contato com a natureza. Então, por exemplo, bom, aí tem várias formas, né, mas, por exemplo, para entrar em contato com o reino mineral, a criança pode até ir, às vezes tem algum jardinzinho no centro, algum quintal, procurar a pedra, pegar, desenhar a pedra, ou às vezes até o evangelizador pode adquirir, sabe aquelas pedrinhas, geralmente vende em loja esotérica, quartzo, cristalzinho, sabe? Tem colorida, Sim, sabe? Então, sei lá, uma vez eu fiz verdade. isso com os meus alunos, eu comprei várias pedrinhas pequenas e comprei uns saquinhos, né, de pano. Uhum. Cada criança escolheu uma e deixava no seu saquinho. E aí a gente pegava, às vezes, durante o dia para fazer meditação com a pedra, sabe? Mas, obviamente, dentro de um centro espírita dá para mostrar, olha, né, olha a beleza da pedra, né, que os espíritos também fizeram, a pedra. Né? A mesma coisa a planta, de repente abraçar uma árvore, plantar uma plantinha, né? Ou tocar, sentir as texturas diferentes, né? Perceber ou até fazer um experimento com as crianças de que a planta, tanto ela tá viva, que se você colocar ela numa caixa e cortar um furo, um buraco do lado, ela cresce para lá, porque ela procura a luz, né, para mostrar para as crianças que Uhum. tem ali uma vida mesmo, né? E Sim. obviamente os animais, né? Então tem muitas coisas que dá para trabalhar com esse pedacinho da música para mostrar para as crianças que tudo tem o princípio inteligente ali evoluindo, né, e aprendendo. Uhum. E aí, eu, continuando a música lá, né, na estrofe seguinte, ela fala: se vê que só a gente é seu semelhante e que os outros não têm o seu valor, mas se seguir pegadas de um estranho, mil surpresas vai achar ao seu redor. E aí nessa cena está mostrando, né, as pegadas de um urso, e eles vão seguindo e encontra a mamãe urso com seus filhotinhos ali na toca, né? E então ela fala: se vê que só gente é seu semelhante, né? Então aquele pensamento, não, os animais não são meu próximo, os animais não têm qualquer ligação comigo, eu não tenho qualquer dever para com eles, né? Posso fazer o que eu quiser, eu posso matar, posso explorar, que não tem problema nenhum, porque eles não são meus semelhantes. E aí para esses povos, né? Já não, eles são semelhantes, né? Eles fazem parte da nossa família. Não existe essa desintegração entre humanos e não humanos, né? Uma convivência harmônica. Muito legal. Então, Essa parte é linda e realmente dá para trabalhar exatamente isso, né? Se nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, quem é o próximo? São só os seres uhum, humanos, né? Será? Não, você, né? Jesus criou todos, né? Deus criou todos. Então, né? Todos têm o seu valor. E essa questão de que, inclusive, o John Smith, na hora, ele quer matar o urso, né? E ela abaixa a arma dele durante a música e fala se seguir e, as pegadas. E aí ele vê brincando com o filhote, vê que, na verdade, o comportamento é, dos animais em muita coisa se assemelha com o nosso, a questão, né, maternal, de cuidado, né, de proteção um do outro, né, então de encontrar, né, pode ser trabalhado inclusive com as crianças, com os jovens, essa questão de encontrar é verdade, a Nath, era o Koda e a mãe, isso aí, tem uma, crossover, é isso, Irmão Urso e Pocahontas. irmão urso e Pocahontas, é bem isso, na verdade, quando você vê como eles vivem, você acaba criando um respeito maior, né? Então, sei lá, fazer uma pesquisa com as crianças sobre como vivem, sei lá, desde os pinguins até os ursos, até as vaquinhas, né? E as Sim, aves, e perceber, né? Tudo o que tem de igual, o que a gente também faz que eles também fazem, né? Para criar esse respeito e perceber que todos são nossos semelhantes e que a gente e que o mandamento maior, né, que Jesus nos ensinou, ele vale para todos os seres, né? Não só e, de ser humano para ser humano, né? Muito legal essa parte também.
E é legal a gente ver né, vendo ali a cena também, a gente vai vendo que o John Smith ele vai começando a se integrar a esse modo de ver o mundo da Pocahontas, né? Então ele ia matar o urso, ela baixa a arma, ele já começa a pensar diferente, né? E aí eles saem correndo ali pela floresta. E é legal que nessa cena mostra vários espíritos de cervos correndo junto com eles, né? Então eu achei muito interessante isso, porque mostra ali o plano espiritual, né? Os animais fazendo parte do plano espiritual, estando ali integrados com eles, né? E tendo esse momento ali de interação ali correndo junto com eles, né? Então achei Sim. bem legal essa sacada que colocaram também nessa cena, né? É muito bonita. Eu também gosto da parte quando ela fala se ouviu o lobo uivando para a lua azul, se Uhum. viu o lince sorrir. Essa parte do lince, na verdade, ela faz mais sentido em inglês, que na verdade é uma constelação que parece um sorriso lá do hemisfério norte, né? E Ah, ela sim. olha essa constelação e fala: Você já viu, né, a constelação lá? Deve ser a constelação do Lince, na verdade, né? Que tem um outro nome em inglês, né? Você já viu sorrindo? Então ela chama a atenção dele para prestar atenção nas pequenas belezas da natureza. Eu acho isso lindo também. E a partir do momento que ele começa a fazer isso, ele começa a se integrar mais e a perceber a beleza daquilo, a perceber a riqueza daquilo, né? Que parece tão simples, vamos destruir, e não é. E assim como isso aconteceu com ele, isso acontece, acho que com todos nós. A partir do momento que a gente consegue reparar a beleza do céu, né, a beleza de uma abelhinha que vem ali pegar, né, o pólen, né, da flor, a partir do momento que a gente vê as pequenas belezas, sei lá, tem uma coisa meio boba, mas eu comecei a reparar e é muito bonito. Você andando assim na rua, a gente que mora em cidade, você olha pela calçada, gente, o tanto de planta que nasce nos vãos da calçada é Uhum. incrível. E tem Sim. flor, tem umas que dão até frutinho. Outro dia tinha um picão, sabe? Um pé de picão que gruda, assim. Então, assim, você vê essas pequenas belezas que estão em todo lugar, isso vai te integrando mais com a natureza e te Uhum. ajudando a respeitar, né? Então, fazer isso fazer essa reflexão nós mesmos, chamar as crianças para reparar nessas pequenas coisas, acho que isso ajuda muito a criar esse amor, essa integração com a natureza. Sim. Bem legal isso que você falou, né, das plantas que crescem, né? Apesar de da dita civilização ter coberto, né, quilômetros e quilômetros de asfalto e cimento, basta uma pequena frestinha para uma sementinha germinar e nascer ali, né? E cada No muro frestinha da, tem um. sim, né, no muro do local onde eu trabalho, nasceu um girassol, tá enorme lá, e é nisso, um pedacinho ali que abriu de solo, ele cresceu ali, nasceu e tá lá, um girassol enorme. Então, a vida, né, ela surge apesar de o homem ainda não se integrar com ela, né, a natureza ela vai cercando a gente. A gente tenta empurrá-la para longe, mas não tem como, né? Porque nós fazemos parte da natureza, né? Sim, com certeza. E E tem aí ela. muitas, né, outras partes aí. Ela fala, né? A lua, o sol e o rio são meus parentes. A garça e a lontra são iguais a mim. Nós somos tão ligados uns aos outros nesse arco, nesse círculo sem fim. Então, em poucas palavras, ela coloca, né, essa integração, né? Não existe separação. Todos são meus parentes, a gente está integrado num ciclo sem fim. Se a gente pensar, né, pelo olhar espírita da evolução espiritual, nós já fomos, né, já estivemos no estágio em que os animais estão hoje, né? Nós já habitamos corpos desses animais ou outros, sabe-se lá em que planeta, e um dia eles vão chegar à fase de humanidade. Então é esse arco, né, esse ciclo sem fim de que fala a letra da música e a doutrina espírita. Então não tem separação, tudo está integrado. Nós é que criamos Sim. essa separação. E eu acho muito legal que
Na verdade, ela está falando exatamente isso que a gente comentou anteriormente, que, que os animais são o nosso próximo, eles são parentes dela, né? Então ela deixa Uhum. isso muito claro que para os índios, né, todos eles são irmãos, todos eles são filhos do mesmo Deus, né? Enfim, e todos são iguais, estamos ligados e, né, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia não percebem, né? Toda essa ligação que a gente tem com a natureza e muitas vezes negam, né? Uhum. Algumas coisas que são óbvias, né? Mas o fato é que a partir do momento que a gente destrói a natureza, alguma consequência tem, né? E é isso que os índios eles têm essa visão, né? Que a gente precisa voltar. E um outro ponto daí depois que eu queria destacar aqui é que o John Smith ele chega para Pocahontas lá e pergunta, né, se eles tinham ouro lá, se tem algum lugar que tem ouro. E ela pergunta, o que que é ouro? E aí ele fala, é amarelo, né, e tem valor. Aí ela pega uma espiga de milho e fala, nós temos muito, olha aqui, né? Então, ou seja, aquilo tinha valor para ela, né? Porque era alimento. Aí ele fala, não, é de metal. Aí ele pega uma moeda, né? Mostra para ela, ela fica assim, né? Mas o que que você vai fazer com isso? Para que que serve, né? Esse negócio. Agora o milho não, o milho eu preciso dele para comer, né? Então o ouro para ela era o milho e não a moeda, né? O metal. Sim. Essa parte é muito legal, né? Daquilo. O que que é riqueza, né? Que a gente comentou. E tem uma parte que fica mais clara na tradução direta do inglês, que é da música, que ela fala assim: venha rolar nas riquezas ao seu redor, mas não se pergunte quanto elas valem. Né? Não ficar pensando, vou Isso. vender isso, né? Uhum. Não. Olhar a riqueza por ela mesma, a riqueza da natureza, né? E não pelo ouro. Isso. Tem muitas lições, né? Queria trazer um trechinho aqui de um livro do Ailton Krenak. Ele é um líder indígena aqui do Brasil e é o livro O Amanhã Não Está à Venda. Na verdade, é um trechinho de algumas falas dele, assim, né? E aí, determinado trecho, ele fala assim: temos que abandonar o antropocentrismo. Há muita vida além da gente. Não fazemos falta na biodiversidade. Pelo contrário, desde pequenos aprendemos que há lista de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os humanos proliferam, destruindo florestas, rios e animais. Somos piores que a Covid. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, a Terra. Passamos a pensar que ela é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Então a gente vê que é um pensamento não só dos povos indígenas da América do Norte, né, ou de outras partes do mundo. Todos esses povos tinham esse mesmo pensamento, né, de integração com a natureza e de respeitar ela, porque é onde a gente vive. Se a gente destruir, vamos viver onde, né? E eu acho legal, Murilo, usar essas questões para trabalhar assim, né? Que é óbvio, a gente precisa tirar algumas coisas da natureza para sobreviver, precisa. Mas o quanto que a Uhum. gente tira, o quanto que é necessário tirar e o quanto que é supérfluo, é que vai dar esse limite aí, que é o que está dando todo esse problema, né? Primeiro que nós somos muitos e todo mundo quer ter muita coisa, né? Então não dá. E tem uma coisa que é muito legal falar isso para as crianças, mas é um exercício que pode ser feito para qualquer um. Eu falo para os meus alunos, e eles ficam chocados, e é verdade.
Fala assim, olha em volta, para agora e olha em volta. Olha tudo que você está vendo. A janela, a parede, a garrafa, o papel, tudo destruiu a natureza. Tudo isso veio da natureza, de alguma forma precisou destruir a natureza para fazer isso. Né? E Sim. aí as crianças ficam, nossa, né? Quanta coisa que a gente destrói. Porque eu acho que muitas vezes é difícil trabalhar toda essa questão, porque as pessoas enxergam a natureza como, sei lá, a Amazônia que está lá longe. E na verdade, tudo é natureza. O lugar onde a gente está é natureza. E o que a gente faz aqui afeta o que acontece lá. E é muito difícil, né, entender como que uma coisa tão pequena que a gente faz aqui, tem tanta gente e vai afetar lá. Mas afeta, exatamente porque somos tantos, né? Sim. E então trabalhar essa questão de que tudo vem da natureza, acho que isso que ele fala que tudo é natureza, e é verdade. Mesmo o que a gente está vendo aqui que não parece mais uma coisa, né, uma planta, não parece mais uma árvore, já veio da natureza. De alguma forma veio, né? Então repensar muito a questão de tudo que a gente tem, de tudo que a gente quer ter, né? Do consumismo, tanto de Uhum. coisas que a gente compra, de coisas que a gente usa e de coisas que a gente se alimenta, né? Porque tudo tá buscar isso. É lógico, a gente precisa se alimentar, a gente precisa. A gente, né? Ninguém precisa, né? Sei lá, ir morar numa tribo indígena para estar né, em contato com a natureza. Tem gente, pessoas que Uhum. fazem essa experiência maravilhosa, mas tem, né, não precisa, não é isso, né? Sim. Mas vamos buscar a essência disso e dentro do que a gente tem, se a gente precisa de algumas coisas da natureza, mas vamos ter um bom senso aí, né? Um, um equilíbrio, né? De não exagerar, né? Que é o que acontece hoje em dia. Uhum. É justamente esse desequilíbrio que colocou a gente nessa situação, né? E, e a coisa continua, né? Desequilibrada. Então, parece que a gente ainda não aprendeu a lição, né? Sabe-se lá quais outras lições a gente vai precisar tomar aí para aprender, né? Carol, a gente está indo para 1 hora já de live. O que você acha de agora a gente ir para aquela surpresinha que tinha ficado para o final? Podemos ir para a surpresa. Vamos lá, então. Quer explicar? Não. Vai preparando aí. Tá bom. A gente estava falando da música, né? Cores do Vento. E aí a gente combinou aqui nos bastidores aí. A Carol, ela contou aí o segredo que tem um talento aí para cantar. Então a Carol vai cantar para a gente aí essa música, Cores do Vento, que é a espinha dorsal do filme Pocahontas. Prestem bastante atenção na letra. Beleza. Vamos lá. Se acha que eu sou selvagem, você viajou bastante, talvez tenha razão, mas não consigo ver. Mais selvagem quem vai ser? Precisa escutar com coração. Coração. Se pensa que esta terra lhe pertence, você tem muito ainda o que aprender, pois cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser. Se vê que só gente é seu semelhante e que os outros não têm o seu valor, mas se seguir pegadas de um estranho, mil surpresas vai achar ao seu redor. Já ouviu a lobo uivando para a lua azul? Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha e com as cores do vento colorir. E com as cores do vento colorir.
correndo pelas trilhas da floresta, provando das frutinhas o sabor, rolando em meio a tanta riqueza, nunca vai calcular o seu valor. A lua, o sol e o rio são meus parentes, a garça e a lontra são iguais a mim. Nós somos tão ligados uns aos outros, neste arco, neste círculo sem fim. A árvore aonde irá, se você a cortar, nunca saberá. Não vai mais o lobo uivar para a lua azul, já não importa mais a nossa cor. Vamos cantar com as belas vozes da montanha e com as cores do vento colorir. Você só vai conseguir dessa terra usufruir se com as cores do vento colorir. É, caramba, muito bonito, muito bem cantado. Que voz, mulher. Imagina, Escondendo talento aí. Agora vai ter que cantar em todas as lives. Já era. Alguém mandou jogar na roda aí, ó. música da Disney eu canto tranquilamente. Nossa, muito bonito. Essa música é linda demais. A letra dela É é lindo. um hino de harmonia com a natureza, não? É um hino mesmo. E eu confesso que que eu quase me emociono na hora que eu canto algumas partes. Tem umas partes assim que, meu Deus, É tem uma. difícil de falar, né? É, Eu acho que aquele pessoal da Disney lá, se não é espírito, o pessoal tem uma mediunidade porque com certeza é inspirado pelo alto essas músicas que ah, eles eu compõem. acredito piamente que esses filmes, que alguns filmes da Disney, com certeza muitos e Uhum. outros, com certeza os espíritos. Se Jesus usava as parábolas, né, para contar as coisas, ensinar as coisas por histórias, imagina o que os espíritos não fazem com essas histórias, né, todas com visual, com música, né, que emocionam as pessoas. Então, eu acredito piamente que tem um grupo de espíritos que trabalha lá na Disney, nos estúdios dos Uhum. filmes. Sem dúvida. Então é isso. Você quer fazer alguma colocação, algum comentário final? Eu acho que é isso, né? Que o recado é esse que a gente foi destrinchando ao longo do filme. É um filme muito rico, né? E que as pessoas possam assisti-lo novamente, ouvir a música novamente, que é inspiradora, e lembrar, né, que todos os momentos da nossa vida são essas bifurcações que a Pocahontas se encontra, né? Então, que escolhas que a gente vai fazer? Vamos tentar o máximo que a gente puder caminhar para essas bifurcações, para o caminhozinho mais estreito, por mais que seja um pouquinho mais difícil, com certeza vai ser muito gratificante a gente ter pelo menos um pouquinho, por mais que a gente não possa ser igual a Pocahontas, né, que a gente possa resgatar um pouquinho dessa harmonia com a natureza e com os animais. Certo. Maravilha. Então, Carol, obrigado aí pelo bate-papo, principalmente pelo presente aí no fim com essa música, a voz Eu que linda. agradeço. E é isso, que a gente possa refletir, né? Assistir esses desenhos, filmes, sempre com esse olhar voltado para essas lições, né? Da natureza, dos animais, o que a gente pode aprender, né? Com tantas mensagens que às vezes está ali e a gente não enxerga justamente por não ter esse olhar de ter esse carinho, né? Com os animais, com a natureza, de se colocar no lugar do próximo, né? Então que a gente possa aí ter essa inspiração de cantar mais com as cores do vento, né? Como diz a música aí. Então, pessoal, obrigado a todos aí que participaram.
Não deu para acompanhar muito os comentários. Minha primeira vez aqui liderando aí pelo Insta, não sou muito acostumado a fazer live pelo Insta, mas estamos aprendendo aí. Então, gratidão a todos. E semana que vem a gente está aqui de novo com mais uma Moviflix e vai ser sobre o filme Procurando Nemo. Vamos aí mergulhar nos oceanos e ver que lições que esse filme traz aí, que reflexões que ele traz para a gente. Então, gratidão, pessoal, e até semana que vem. Paz e bem a todos. Paz e bem, gente. Boa noite. Obrigada, Murilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.